Só que aí, do nada, isso dá um 360 geral. E quando o pessoal começa a ser empacotado pelos monstros ali, eu vou admitir, pra mim foi bem satisfatório. E aí eu posso ver esse anime com o cérebro ligado. Tá me entendendo? E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem aí com vocês. E há quem diga que essa primeira temporada desse ano de animes foi uma completa porcaria. Tem um pessoal já que gostou mais ou menos, conseguiu tirar um ou outro anime. Agora tem gente que diz que é a melhor de todos os tempos, principalmente quem tava esperando aí muito por Solo Leveling. Mas uma coisa é fato aqui. A gente teve bons animes que surpreenderam bastante, teve aqueles mais ruinzinhos ali que deram uma decepcionada legal. Tanto que no canal já tem alguns vídeos falando sobre isso, sobre animes que surpreenderam, alguns pontos fortes de alguns outros e aqueles que decepcionaram. Só que hoje eu quero trazer 4 animes que de fato pra mim foram os que mais me surpreenderam, porque eu já esperava que eles fossem bons. Só que além disso, eles conseguiram surpreender mais ainda, então sim, eu tenho que enaltecer eles e sim, eles têm o direito de ter um vídeo só pra eles. Vamos começar falando do anime Medalist, que pra quem conhece o canal sabe, já viu que eu tô falando sobre ele desde o ano passado, antes da própria estreia do anime, e quando eu fui ler o mangá e vi as primeiras imagens, eu me surpreendi com a qualidade disso aqui. Eu ainda fiquei dizendo várias e várias vezes que ele poderia vir a ser um dos grandes animes desse ano. Não necessariamente o primeiro, mas vai ficar entre eles. E o eu do passado não errou. E conta a história de uma garotinha que é apaixonada pela patinação artística, mas todos, mesmo a sua mãe, dizem que ela nunca será capaz de ser alguém nesse meio, até porque já passou da idade de iniciar, até que um recém-contratado professor vê que ela tá passando por uma rejeição parecida com a que ele teve na sua juventude e se torna o seu treinador, onde juntos passam por diversas barreiras rumo a torná-la uma campeã olímpica. E o mangá dessa obra ele acabou tendo muitos elogios, principalmente por quão realista ele consegue ser. E a surpresa vem tanto porque conseguiu se destacar como um dos melhores animes de esporte, de uma forma muito diferente, porque a história apresenta uma realidade muito humana dos personagens. Mostra as inseguranças reais que alguém desse meio vai passar, os desafios, os sonhos, ao invés de ficar só focando só nas proezas do personagem principal ou rivalidade típica que sempre tem. Aqui tem todo um lance de sacrifício, que é levado bem mais a sério. A tensão quando ela pisa no gelo pra treinar e não consegue evoluir direito, aí parece que não vai dar tempo, antes de se apresentar acaba caindo, ou no decorrer parece que pode acontecer algo com ela, e é toda uma aflição que eu senti muito. Parece que eu tô vendo o Brasil se apresentando nos Jogos Olímpicos, e aí a gente fica com aquela expectativa pra ninguém cair ou fazer besteira. E o legal é que esse sentimento não é só pra ela, que é a personagem principal. Tem outras competidoras, que são as secundárias, que vão aparecendo cada vez um pouco mais na história, só que dá essa aflição com elas também, porque elas também têm um sonho, elas também estão trabalhando duro e elas também querem vencer. Sem falar na relação entre a Inori e o treinador, o Tsukasa, que também é muito bonitinho, porque ela por si só já é muito fofinha e ficou maravilhosa na dublagem BR. Ela lá no início catando minhoca pra levar como pagamento pra poder usar a pista, e depois pra relaxar fica pegando as cordinhas do capuz do Tsukasa, porque parecem minhocas e ela adora minhoca. Já o treinador tem uma fé absoluta na garotinha e atua como se fosse um pai babão que faz de tudo por ela e não tem a menor vergonha de nada. Além da maneira como o anime aborda a patinação artística, mostrando tanto a beleza magnífica de se fazer esses saltos, quanto a dificuldade imensa das técnicas envolvidas nesse esporte que, senhor, é muito mais difícil do que parece. Com a minha coordenação motora incrível que eu tenho, eu não ia sair do chão desse negócio. E por último, o que mais a gente vai ver aqui, que é no final de cada torneio, cada conquista, derrota, o peso emocional da história pessoal de cada um, que não é fácil pra ninguém. Isso cria toda uma experiência que vai além de ser um simples anime de esporte. Agora, um outro anime que também aparece nos vídeos aqui do canal, e que eu falei que poderia vir aí com uma boa surpresa, foi o anime Zenshu. Só que eu vou ser bem honesto aqui com vocês, porque o início dele, o primeiro episódio, eu achei legalzinho, nada mais do que isso. Eu pensei que, nossa, legal, tá com uma pegada diferente, a dublagem tá sensacional.
E eu não sei se é o estilo da direção, a trilha sonora ou o ritmo, mas sempre parece que eu tô vendo um daqueles filmes de aventura americana e não um anime. E temos aqui um isekai diferentão onde uma garota se tornou uma prodígio na animação após o seu primeiro trabalho ser um sucesso gigantesco, e ela ainda ama um filme que foi um total fracasso chamado Um Mundo de Destruição. E depois que ela recebe o novo projeto para fazer um filme de um anime romântico, sendo que ela nem sabe o que é isso direito, acaba falecendo dentro do local de trabalho, engasgada com a comida, e vai parar dentro desse filme que ela tanto ama, sabendo como tudo vai acontecer e tendo um poder em especial. Isso já começa engraçado porque no ano passado, além da MAPPA, vários outros estúdios aí estavam para sofrer boicote por conta da qualidade de trabalho, salário e tudo mais. Aí o que eles fazem? Vamos fazer uma história onde um funcionário que não consegue dormir, todo mundo só enche o saco e ele ainda morre dentro do trabalho. Tá bom. E aí, depois, no decorrer dos episódios, a minha vontade de ver isso aqui foi caindo porque ficou uma coisa muito monótona. Vinham os monstros, aí dá um Ctrl+C, Ctrl+V dela caindo e pegando o negócio ali pra desenhar, vai pra uma mesa, faz algo rapidão, sai alguma coisa desse seu desenho e derrota os monstros. Aí parecia que isso ia ficar se repetindo mais e mais e mais com as mesmas cenas, só mudava o desenho e honestamente eu tava achando que ia ser só isso até o fim. Só que aí, do nada, isso dá um 360 geral, porque depois que começa a trazer outros personagens pra história, o romance começa a acontecer de uma maneira bem diferente até, a gente vendo que a vida dela inspirou muita gente à sua volta, aparece aquele pássaro estranho pra caramba, e começa a ter toda uma preocupação maior com o final do filme, o final da história, no caso. Aí sim que é uma loucura atrás da outra, é sacrifício de um aqui, é o povo puto da cara mostrando uma realidade escondida dessas pessoas. E quando o pessoal começa a ser empacotado pelos monstros ali, eu vou admitir, pra mim foi bem satisfatório. Essa reviravolta gigantesca quebrou completamente toda aquela questão de uma história mais monótona, com episódio que teria sempre mais do mesmo, e pra um isekai isso me deixou muito surpreso, principalmente quando tudo realmente parece perdido, porque o filme em si é um conto de destruição, ou seja, é pra tudo terminar em caos, é pra ser tudo uma tragédia mesmo, e realmente tá parecendo que vai ser isso que a gente vai ver até o fim. Vai sendo fechada cada vez mais as portas para um encerramento feliz, e começa a rolar toda uma preocupação. Não que seja ruim, se acabar tudo em caos também seria legal se viesse com uma mensagem bacana no final. Mas a maneira como eles trabalharam os complexos da garota, em como ela conseguiu mudar todo aquele mundo e as pessoas, mesclando a uma aventura diferente e essa loucura toda no final, isso foi inesperadamente bom. E como é comentado pouco sobre essa maravilha que é o anime Shangri-La Frontier, né? É difícil a gente ver alguém falando sobre ele, sendo que vai falar sobre um garoto que é viciado em tudo que é tipo de jogo ruim, com bug, final merda, porém acaba conhecendo o Shangri-La Frontier, o mais novo MMORPG de realidade virtual, que é extremamente realista, fluido e com uma história e uma inteligência artificial muito bem desenvolvida. Aí temos o jogador nada convencional, vendendo a maior parte dos seus itens já de início, ficando quase peladão, com um elmo de pássaro e ainda negando a missão inicial e fazendo tudo de maneira não linear, o que o faz descobrir caminhos inexplorados até agora, enfrentando boss surreais de fortes e dando umas das cenas mais bonitas de ação de 2024, encontrando locais dos mapas ainda inexplorados e várias outras coisas, fazendo dele alguém super famoso. No vídeo em si, o comentário é sobre a segunda temporada, que teve a sua continuação agora nesse ano de 2025, porque embora eu consiga ficar vendo ele só pulando de uma missão pra outra, eu poderia tranquilamente só ver ele fazer as missões secundárias, encontrar novo boss, mapa, item novo, ficar criando mais arma, que eu já estaria muito satisfeito com isso aqui, porque é muito bonito na questão da qualidade da animação, só que os detalhes que deram pros itens, que dropa no chão, cada um tem um nome, tem um efeito, dropa num monstro específico, eu diria que esse é o anime que melhor conseguiu mostrar esse lado dos MMORPGs, porque me bate uma nostalgia imensa vendo o que acontece aqui. E aí entra uma questão que eu bato o martelo direto, eu falo em quase todos os vídeos, todo anime bom vai ter isso aqui, que é a história do mundo. O lugar que eles estão, o mundo em si, seja isekai ou não, o jogo que eles vão jogar ou ficar preso, tanto faz, tem que ter uma história.
Isso muda significativamente tudo, porque se fosse só um joguinho bobo, onde ele entra, mata monstro, fica forte do nada e acabou, isso tem outros 99% de animes do mesmo segmento. Agora, um mundo onde tem uma história, um monstro que ele matou, tem alguma coisa a ver com uma outra missão, pra chegar ou encontrar um boss, ele precisa desvendar e passar por vários cenários, isso deixa tudo mais complexo e muito mais interessante. E aí eu posso ver esse anime com o cérebro ligado. Tá me entendendo? E também tem a questão deles ficar abordando outros jogos no meio do Shangri-La Frontier, aí para a missão ou toda a história de antes e vai para um outro jogo com uma outra história que honestamente cai um pouco o nível do clímax, mas consegue entregar algo bem satisfatório no final. E por último, claro, eu não ia poder deixar de fora de uma lista dessas o anime O Diário de uma Apotecária, porque de todos os ângulos que a gente olha, a gente vê, isso aqui é uma delícia. Esse anime é uma maravilha, isso aqui é salvação, isso aqui é colírio para os olhos de qualquer um. Independente do tema que você goste, esse anime é bom. Se passando na China antiga, sobre uma garota que é filha adotiva de um farmacêutico e depois que ela é sequestrada, ela é vendida para servir de empregada de um reino. Porém, lá ela acaba descobrindo e resolvendo vários mistérios por conta do incrível conhecimento sobre tudo que é planta, veneno e muito mais. E eu tava esperando que a sequência seguisse o mesmo rumo da primeira temporada. Não que fosse ruim, mas honestamente mais do mesmo acaba caindo um pouquinho o nível da obra em geral. Só que não, eles conseguiram evoluir isso para uma pegada mais Sherlock Holmes, mesmo que seja no limite dos conhecimentos dela, porque, como ela mesmo bem diz, algumas coisas fogem da sua ossada, mas ela encontra uma maneira, e bem plausível até, de resolver as coisas. Além disso, algo incrível que me agrada cada vez mais é o fato de que, por exemplo, entra um personagem, digamos que lá no episódio 3, e aí ele vai aparecendo brevemente no decorrer da história, mas a grande trama envolvendo ele só vai se desenvolver ou se resolver, sei lá no episódio 10, por exemplo. Ou seja, por trás de vários pequenos mistérios, tem outros maiores ainda. E essa camada a mais é uma delícia. E agora chegou a hora de você deixar aqui nos comentários pra eu saber se você já conhecia ou já viu todos esses animes, se concorda ou discorda de mim, ou se teve algum deles que você ainda não viu, mas criou interesse agora e vai pegar pra ver. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela força pro canal, se inscrever também pra não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!